Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica Marques, sou psicoterapeuta e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um conceito também bioniano de Wilfred Bion que se chama mudança catastrófica, algo importante a ser vivido em um processo de análise. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Em 1970, no livro Atenção Interpretação, Wilfred Bion propõe o conceito de mudança catastrófica. Ele se utiliza de catástrofe, diferente disso que a gente tem visto no senso comum, ligando a catástrofe a algo sempre muito ruim, né? Normalmente eles dizem isso quando há uma catástrofe natural ou provocada, um momento de muita dor. Né? Mas essa ideia de catástrofe vem de uma mudança de cenário. Bion vai se utilizar desse termo, utilizado lá na Grécia Antiga, quando aconteciam os teatros ali, quando havia uma mudança do cenário que estava sendo utilizado. Então, se por exemplo, estava sendo encenado o mito do Édipo Rei, então estava lá o Édipo decifrando a esfinge e ela se autodestruindo, ok? Então tinha esse o cenário. Quando iria se mudar para a chegada dele a Tebas e ele se casando com a rainha Jocasta, visto que era sua mãe sem que ele soubesse, eles gritavam catástrofe para essa mudança do cenário dos móveis que compõem aquele cenário. Então é desta perspectiva que nós falaremos sobre mudança catastrófica. Isso não é algo que é provocado do externo para o interno, mas é algo vivido do paciente do interno para o externo. É quando o paciente vê a sua vida transformando, as ilusões ruindo. Um outro exemplo que eu gosto de usar nos grupos de estudos para exemplificar sobre isso, não sei se vocês já assistiram aquele filminho Divertidamente, que fala sobre as emoções, né? É um filminho muito rico para aqueles que ainda não assistiram, fica aí a dica. Nesse filminho tem um momento onde a alegria e a tristeza elas são expulsas da central de controle e elas estão tentando retornar. E quando a alegria se dá conta de que algumas ilhas estão ruindo e ela tenta correr para parar aquilo tudo que está acontecendo, né? Para mim fica muito claro quando uma ilusão está ruindo e há esse desespero do sujeito para tentar continuá-la, para tentar reconstruí-la. Se, nesse caso, essa ilusão foi trincada ou uma tentativa de destruí-la por alguém externo, esse paciente facilmente vai construir no lugar de uma, 10, 20, 1 milhão para não conseguir olhar para aquela realidade. Visto que a ilusão não é algo ruim, em muitos casos ela vem para que o sujeito continue vivo. Ela vem para mantê-lo vivo porque ele não dá conta de olhar a realidade por completo. E aliás, acredito que todos nós é impossível alguém que consiga ver a realidade 100%. Existirá sempre uma cota de ilusão para que eu consiga sobreviver, ok? Quando nós falamos desse processo, então, de quebra de ilusão, isso acontece quando o paciente se dispõe, quando ele vai vivendo experiências, quando ele vai ganhando tolerância à frustração e se deparando com a sua própria realidade, com aquilo que ele tem vivido, né? Com as emoções que ele tem sentido. Quando isso acontece, é algo extremamente doloroso. É um dos momentos mais dolorosos e difíceis da análise. Eu costumo dizer que às vezes a gente vive pequenas mudanças catastróficas, até que nós nos deparamos com grandes mudanças. Mas essas pequenas elas foram fundamentais para que essas grandes mudanças pudessem ocorrer na vida desse sujeito.
Essas grandes mudanças, o Bion, ao longo de sua obra, vai nomear como momentos de iluminação, que, por exemplo, para vocês terem uma noção que ele traz, numa análise de 6 anos, nós teríamos 3 grandes momentos de iluminação e isso seria algo espetacular, fantástico, muito bem desenvolvido, né? Que está acontecendo ali de maneira que a análise está fluindo, né? Quando nós falamos de uma análise que leva tempo, é porque ela é muito dolorosa. É difícil falar daquilo que dói, é difícil tocar na ferida. E para que eu consiga transformar ou elaborar, como nós falamos em psicanálise, é preciso uma frequência de cuidado para aquela única ferida que está ali, para que ela possa passar por um processo de cicatrização. Então essas mudanças é quando eu olho para a minha vida e já não reconheço mais. É quando eu passo a olhar as pessoas por quem elas são. E não mais por aquilo que eu esperava, por aquilo que eu gostaria que elas fossem. É quando a identificação projetiva, que a Melanie Klein nos propõe, se você não sabe o que é isso, eu vou deixar nos cards um vídeo onde eu explico, é quando isso começa a ruir também. Esse processo acontece quando o sujeito passa a se responsabilizar pela sua vida, por aquilo que ele sente, pelas coisas que ele dá conta e também por aquilo que ele não dá conta, o que é o mais importante. Mudança catastrófica é quando eu começo a entrar em contato com o O, como o Bion menciona. O O da experiência é a realidade última, é aquilo que eu vivo agora. O processo de análise é um processo extremamente delicado. O analista ele precisa ter uma delicadeza entre abraçar o passado do paciente, as dores, aquilo que construiu, que deu origem a todos esses sintomas que ele descreve, mas também estar ao lado dele na caminhada para o agora, para o que acontece hoje. Neste momento que eu estou gravando o vídeo, ou no momento que você está me assistindo, não é possível dizer o que você está fazendo. Daqui 5 ou 10 minutos você consegue descrever, que seja 1 minuto, você consegue descrever, nossa, assisti o vídeo da Jéssica, percebe? Mas até então, isso é incognoscível, não dá para descrever. É para esse lugar que o paciente precisa estar. Porque é aí que a vida acontece. A vida acontece no agora, não lá atrás. Tudo que foi feito não dá para ser modificado. E no futuro? Qual futuro? Eu nem sei o que acontece lá. Eu nem sei se eu vou estar lá. Percebe? Ou a minha vida acontece no aqui e no agora. E a mudança catastrófica é quando eu vou entrando em contato com isso. É a parte mais difícil da análise. Aprender a conviver com aquilo que eu não posso mudar. É uma parte muito dolorosa. Aprender a olhar para sua base, para a função materna e paterna e reconhecer tudo que eles fizeram, que foi o melhor de cada um. Já é uma versão melhorada daquilo que provavelmente eles tiveram também. É poder olhar para as pessoas com quem eu me relaciono sem apontar o dedo e culpá-las por aquilo que elas não fazem, por aquilo que elas falham comigo, mas reconhecer o melhor que elas podem me oferecer e respeitar a limitação de cada um. Então, mudança catastrófica é muito importante nesse processo de responsabilização. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. E é claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e permanece para os nossos próximos vídeos. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!